Como lidar com a liberdade na hora de trabalhar ou de empreender? Eu desconfio que o artigo científico de hoje faz parte de uma estratégia de marketing de 2021. Já te conto essa história. Esse é o 25º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59 no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E o artigo de hoje, ele saiu numa revista espanhola em 2021, provavelmente foi escrito por brasileiro, e a discussão aqui é sobre o papel do direito empresarial dentro da perspectiva de dignidade da pessoa humana, que está prevista na Constituição Federal. Você deve saber, se já me acompanha, que eu não costumo trazer artigos de direito exatamente para evitar que fique muito juridiquês. Mas a reflexão aqui foi muito interessante, porque se você ler apenas o início do artigo, você jura que o autor pensa de uma maneira e depois ele muda a perspectiva dele. E essa é uma maneira de argumentação muito usada e que você tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, na primeira impressão, elas concordam com tudo que você fala. E no decorrer da negociação, elas vão encaixando aquilo que elas querem para elas. E se você não tiver muita atenção, pode acontecer de acabar falando, ok, naquilo que eu já tinha o meu ponto de vista formado, a pessoa pensa igual a mim. Nessa novidade aqui não tive muito tempo de pensar, mas não quero perder o negócio. Vou acabar aceitando que a realidade é essa, ou que esse argumento está certo, e acaba caindo na conversa da pessoa com quem você está negociando. E eles falam aqui, no caso o autor aqui fala, ele começa mencionando que a função da empresa é dar lucro, mas depois lembra que, como qualquer relação, não há como você se estabelecer no decorrer dos anos se é sempre do seu jeito. Então, é natural que no dia a dia você precise ceder um pouco, seja nos contratos com os parceiros comerciais, seja nos contratos com os seus colaboradores. E ele lembra aqui que lucro não é um ativo da empresa, lucro é um resultado, é aquilo que você deseja alcançar, é a sua meta. Por outro lado, o bom clima, o bom ambiente de trabalho entre as pessoas, isso sim pode ser considerado um ativo que vai dar sobrevivência à empresa. Tem um argumento aqui que ele usa, eu queria ouvir a sua opinião, que eu não concordo muito, né? Ele comenta dentro daquela perspectiva que é o discurso comum de que quem manda, quem é o dono da empresa, ganha muito mais vezes do que os funcionários que obedecem. E eu consigo entender isso em parte. Numa empresa bem estabelecida, que já está rodando o negócio, é claro que se você fizer o corte só daquele período de bonança, vai parecer que o empresário, que o empreendedor está ganhando mais, desproporcional às outras pessoas que ajudam ali a formar aquela riqueza. Mas o risco envolvido e no período inicial, quando a empresa tem algum problema, a primeira pessoa a tirar o dinheiro do bolso são os sócios, para fazer com que a empresa continue andando, e os empregados não ficam sabendo de primeira,
né? Ou pelo menos não sentem no bolso de primeira. Quando ficam tendo conhecimento do problema ali, é porque já está há alguns meses o caixa negativo. E nesse sentido, o ganhar mais, eu vejo não de uma forma romântica, de que vai ser milionário porque tem ali uma empresa, mas como uma compensação pelo risco assumido. E aí vem também uma outra questão que foi o que abriu esse vídeo, que é em questão da liberdade na hora de trabalhar. Porque quem está ali no comando tem que decidir, tomar, né, fazer escolhas que vão levar a empresa para um lado ou para o outro, enquanto os empregados estão executando a partir das ordens recebidas. Isso pode ser visto com a necessidade de cumprir contratos. Então, nós temos liberdade de decidir o que contratamos e com quem contratamos. Mas enquanto o contrato está vigendo, é essencial cumpri-lo. E no direito nós usamos muito a expressão estar de boa fé. Eu venho utilizando a questão da cooperação, que é um conceito mais da economia e que eu vejo que os meus clientes conseguem entender melhor. Porque boa fé pode parecer que, eu não sabia que isso que eu assinei tinham essas consequências. Eu agi de boa fé. E aí faz corpo mole. Eu prefiro pensar em cooperação, no sentido de assinei, não sabia, mas como eu coloquei energia ali, eu me comprometi a cumprir este contrato, dentro das minhas possibilidades, eu vou colaborar para a manutenção desse contrato. E a sociedade, os negócios, quando você empreende, nada mais é do que um contrato que é interessante para todo mundo, que eles tenham uma manutenção. Porque quando uma empresa quebra, mesmo que você pague todos os funcionários, do ponto de vista macro, isso é muito ruim, porque você acaba, de certa forma, tirando, né, o sustento de várias famílias, e é um produto ou serviço que atendia algumas pessoas e que agora não vai mais atender. Então, o título do artigo, numa tradução livre, eu vou deixar o link aqui embaixo, existe espaço para a dignidade humana no direito empresarial? Uma contribuição brasileira. E eu achei super interessante que a revista é espanhola, e eles lá no finalzinho, depois que você leu todos esses argumentos, eu separei aqui no vídeo os principais, eles mencionam um site que teria treinamento das pessoas para saber lidar mais com esse tipo de questão. Quando eu li isso, eu falei, olha, eu acho que eles estão usando o artigo científico numa revista considerada A1 pela CAPES, né, na área do direito, para acabar atraindo a atenção do pessoal dos departamentos jurídicos, pessoal que faz pesquisa em direito, para conhecer o site deles. E aí fica a minha pergunta. Você já pensou em, além de fazer as suas atividades normais de divulgação do seu produto ou serviço, em investir em pesquisa e com isso acabar atingindo um público diferenciado? Fica o meu convite para pensar a respeito. Se você não sabe como fazer isso, pode falar comigo. Eu tenho alguma experiência, modéstia à parte, em fazer pesquisas e escrever artigos ou contribuir na escrita e revisão deles. E essa pode ser uma oportunidade de ampliar mercados para o seu negócio, para o seu produto.
Se você ficou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que possam se interessar com esse assunto, assine o canal se ainda não assina e nos vemos no próximo domingo, às 18h59. Um abraço.